Olá, hoje é quarta-feira, 2 de abril. E você acompanha o Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Por isso, no programa, você acompanha uma entrevista sobre os desafios do ensino e aprendizagem de crianças autistas. O quadro Conectados fala sobre o Marco Civil Regulatório da Internet. O projeto de lei que foi aprovado na última semana pela Câmara dos Deputados pretende estabelecer princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da rede no Brasil. Você vai conferir também a segunda reportagem da série especial sobre a Comissão Nacional da Verdade. E ainda acompanhe os detalhes da previsão do tempo para quinta-feira no estado. Eu sou Joyce Reures. Eu sou Vanessa Chiores. O Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. Na última semana, o projeto de lei que pretende estabelecer princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da rede no país foi aprovado pela Câmara dos Deputados. E esse assunto gerou algumas dúvidas e também polêmica em torno de alguns tópicos abordados. Por isso, o quadro Conectados de hoje fala sobre os principais pontos do projeto e esclarece o que está sendo questionado por muitos usuários. A reportagem é de Isadora Meyer. Reclamou da velocidade da internet ou se chocou com um caso de pedofilia virtual? Saiba que essas são apenas duas das situações que vão ser penalizadas com maior facilidade com a aprovação do Marco Civil da Internet. Em linhas gerais, o Marco Civil nada mais é do que uma regulamentação do que a gente já tem hoje. Simplesmente isso foi traduzido em uma lei e isso passa a ter validade, depois de aprovada, para todos os usuários. Vai prover garantias de direitos para os usuários. Esse é o grande ponto. Então, o usuário antes, como nós, desprotegidos, desamparados por uma legislação eficaz, ela vai estar muito mais apta a nos ajudar ou ficar à disposição para quando nós precisarmos. Com o Marco Civil, até numa primeira análise eu achei que a coisa fosse ser mais engessada, mais burocrática, mas depois eu percebi, e depois discutindo com outros colegas também, a gente chegou à conclusão de que realmente vai trazer uma agilidade maior, uma responsabilidade maior. Se a cadeia funcionar como ela tem que funcionar, a cadeia de contatos e de responsabilidades funcionar como ela tem que funcionar, tu consegue disponibilizar um conteúdo, ou remover ele, ou deixar ele sob análise muito mais rápido do que acontece hoje. Não pode a empresa provedora de internet reduzir a tua velocidade, como já aconteceu em tempo pregresso, reduzir a tua velocidade de internet porque tu está acessando um site de streaming de vídeos tipo YouTube, porque tu está acessando uma rede social tipo Facebook, porque tu está fazendo download de vídeo, de música, de qualquer coisa. Então a isolamia ela vem para garantir que tu não tenha o teu serviço prejudicado em detrimento de interesses financeiros, econômicos, de quem provê esse acesso para ti. Mas para que tudo que foi previsto no projeto entre em vigor, ainda tem um longo caminho, não só por causa da aprovação do Senado, mas até a aplicação da lei. É um projeto que tramita em questão de urgência, tem muito interesse político e econômico nele, tem muito interesse populista nele, então eu acredito que ele vai ser pelo menos apreciado logo, E das mudanças do projeto, pelo que eu tenho me inteirado no meio, não haverão mudanças no projeto, Porque já foi bem sofrido para aprovar ele como ele está, e mudanças agora só fariam ele ter que regressar ou sofrer vetos e tudo mais. O projeto de lei, todas as leis são muito bonitas enquanto elas estão no papel. Na hora que a gente tem que trazer elas para o mundo real, aplicar elas no dia a dia, é bem diferente. Mas uma coisa que tem que ficar clara, a legislação ela não é um preto no branco, não são tabuletas de normas que tem que ser seguida à risca. Pelo contrário, eu acho que especificamente o Marco Civil ele vem trazer um norte, ele vem trazer pilares onde tem que começar a se construir essa questão essa doutrina social, de um uso ético, consciente, da internet, e saber que a internet não é terra de ninguém. Tu é responsabilizado pelo que tu faz e principalmente que
tudo que tu faz ali pode ter repercussão fora dali, entende? Então não é um mundo à parte, não é algo que tu possa desligar a tela e se eximir de qualquer responsabilidade, de qualquer comentário homofóbico, de qualquer comentário machista, de qualquer comentário ofensivo, né, à honra de alguém, né, qualquer imagem que tu publique ali, né, isso passa a ser muito mais regulamentado. Então, como foi comentado, depois de aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto de lei, então, passa pelo Senado, que tem um pouco mais aí de um mês para fazer essa votação. É isso aí. A gente segue agora falando sobre esse assunto com a Isadora Meyer, que está aqui com a gente. Tudo bem, Isadora? Tudo bem, Joyce, Vanessa? Tudo bem, Isadora. Bom, a gente sabe que o texto original desse projeto de lei foi escrito em 2011 e sofreu aí algumas mudanças, né? Isadora, explica pra gente. Bom, foram 3 textos, na verdade, que foram escritos, né? Tem o texto original de 2011 e daí ele passou por um relator que fez algumas mudanças, propôs outros tópicos do texto, né? Mudou alguns tópicos, negou que eles fossem criados, e tem o texto que foi aprovado na terça-feira da semana passada, que em alguns pontos ele ficou igual ao original, alguns pontos ele obedeceu o que o relator sugeriu, e em alguns pontos ainda foi criado um novo texto, né, para que fosse aprovado mesmo, para que não houvesse mudanças. E como o Leonardo falou, né, esse texto ele vai ser esse que vai ir para o Senado e esse que vai ser aprovado, porque já teve tantas mudanças assim para não ocorrer mais atraso, que é uma questão de urgência, então ele vai ser aprovado esse texto que foi aprovado na terça passada. E o foco do Marco Civil, então, é garantir direitos, né? A ideia não é restringir algumas liberdades dos usuários. Até a polêmica tá por aí, né? Exatamente. Tem muita gente falando, porque anonimato é uma coisa que agora não vai mais existir, só que isso nunca existiu. Já existiam leis que proibiam as coisas que estão no marco, né? Mas ele é um marco regulatório. Essas leis, elas já existiam de alguma forma, mas elas ou não eram cumpridas, ou não eram cumpridas do jeito que deveriam ser, né? Tinha uma burocracia muito grande por trás de tudo isso. Então, a questão do anonimato, tem muita gente falando, não vou poder postar o que eu quiser de forma anônima. Mas sim, tu já não poderia fazer isso, né? Tu pode postar o que tu quiser, contanto que tu se mostre, falar, eu que postei isso, né? Se responsabilize por tudo que tiver lá. Porque como o Leonardo falou, né? A internet não é terra de ninguém. É verdade, como muita gente pensa, né? Até porque é tudo muito recente, né, Isadora, se a gente for pensar. E outro ponto também polêmico desse texto está relacionado com o armazenamento de dados pessoais. Explica pra gente também por que está dando polêmica. Bom, o texto ele não mudou muito, né? O texto original previa que os dados fossem armazenados e muita gente falou, mas a questão de espionagem, como aconteceu recentemente com os Estados Unidos, daí qualquer país vai poder espionar o que o usuário postou, o que ele falou por e-mail com outra pessoa, mas isso é questão de segurança, né? Eles podem ser obtidos por meio judicial, esses dados de acesso, e eu acho que para o usuário comum, para o usuário que usa a internet do jeito correto, isso não é problema nenhum, né? Guardar os dados do teu acesso, a questão de troca de e-mails, ou até mesmo nas redes sociais. Eu acho que quem usa a internet de forma consciente, isso não é problema. Então, é realmente para ajudar os usuários. Como a Joyce falou, não é uma coisa para banir os usuários. E outro ponto de destaque também do Marco Civil é o fim do marketing dirigido, né? Como é que vai funcionar isso? Explica um pouquinho pra gente. Bom, geralmente, sei lá, você manda um e-mail escrito tablet e daí lá no Gmail aparece um monte de publicidades de tablet, sendo que tu nem pesquisou nada, só mandou pra uma pessoa falando, comprei um tablet, e aparece lá no Gmail, então, as propagandas, né? Isso não vai mais ser permitido, né? Esse marketing dirigido usando o conteúdo que a pessoa enviou, né, as conversas ou até mesmo dados de acesso. Eles vão ser armazenados, mas como eu falei mesmo, é para questões legais, né? Vão ser conseguidos por meio judicial, mas essa questão de fins comerciais, de fins de publicidade, não é mais permitido. Então, pode mandar e-mail com tranquilidade que não vai encher de propaganda do lado. Sim, no caso antes, as empresas poderiam ver, então, no que a pessoa tinha interesse Isso, e a partir daí enviar propagandas. As empresas tinham acesso aos e-mails, né, ou as conversas, enfim, até no Facebook, que é cheio de publicidade,
assim, do lado, né? Então, as empresas não podem ter mais acesso. Esses dados são somente para fins judiciais. Tá certo, Isadora. Então, acho que para quem tem interesse, é importante ler, então, essas propostas, então, desse projeto de lei, e pode acessá-lo no site da Câmara, é isso? Isso, quem quiser, quem tem interesse um pouquinho mais para saber o que foi previsto no projeto de lei, é só acessar câmara.gov.br. Tá certo, então. Bom, muito obrigada pela tua participação. A gente te espera na sexta-feira com a Agenda Cultural. É isso aí. Obrigada. A seguir, no Dia Mundial de Conscientização do Autismo, vamos falar sobre os desafios do ensino e aprendizagem de crianças autistas. Logo mais a gente já volta.